Bom dia, pessoal! Ótima quinta-feira para todos, véspera de Ano Novo e nós aqui para mais uma reflexão. Hoje nós vamos falar sobre o item 81, professores diferentes. Deixa eu já colocar aqui. Bom dia, Gleison! Seja muito bem aqui na tela. Bom dia, sejam bem-vindos. Deixa eu colocando o nosso tema aqui. Hoje nós vamos falar sobre professores diferentes, item 81. Esperar o pessoal ir chegando. Como é que tá a ansiedade aí para a virada do ano? Todos ansiosos? Comentem aí para mim. E hoje a mensagem é muito propícia para esse momento de virada de ano. Bom dia, Thaís, seja muito bem-vinda. Bom dia, Joyce. Joyce, acho que é Joyce, né? Joyce Fernandes, seja muito bem-vinda. Rosângela, bom dia. Como é que vocês estão, pessoal? Animados aí para a virada do ano? Todos bem? Bora para uma mensagem de virada de ano? Hoje a mensagem está bem propícia para esse momento. E vamos esperar nossos amigos irem entrando e a gente já começa aqui a nossa reflexão. Emmanuel veio com esse tema, professores diferentes. Quem vocês imaginam que sejam esses professores diferentes? Olha lá, a Joyce falando sim, a Joyce. Bom dia, Hilson, seja muito bem-vindo, meu amigo. Primeiro ano sem o meu bebê? Oh, meu Deus! Vai passar o ano novo, então, sozinha, é isso? Comenta aqui pra gente saber o que aconteceu, Jaque. Bom dia, Antônio, seja muito bem-vinda. Bom dia, Angel, nossa amiga Angel aí, bom dia. Bora para uma reflexão, não chore, Jaque. Não chora, não. Essas coisas acontecem e tudo isso que acontece é pra gente se fortalecer. Olha lá, vai estar com outra família. Oh, meu Deus. Jaque, não fique triste. Muitas vezes a gente precisa passar por essas dores aí pra gente valorizar esses nossos amigos. E essa reflexão que nós vamos falar hoje tem tudo a ver com isso. Então, Jaque, essa é pra você. Essa reflexão de hoje é pra você. Bora lá, minha gente? Vamos começar? Então, hoje nós vamos falar do item 81, professores diferentes, da reunião pública do dia 16/11 de 59, questão 290 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler a questão, como é de costume. Então, Kardec questiona os espíritos lá na questão 290. Os parentes e os amigos se reúnem sempre depois da morte? E aí os espíritos respondem, isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado ou quando estiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de seus parentes e de seus amigos é algumas vezes uma punição. Então, aqui ele trazendo, né, essa questão dos parentes e dos amigos, se a gente pós a morte, né, pós o desencarne, né, porque a gente continua aí vivo, né, como espírito, se a gente sempre se reencontra com esses nossos parentes e amigos e consegue conviver. E aqui Kardec e os espíritos nos explicam que não necessariamente. Muitas vezes sim, se a gente estiver na mesma condição de elevação moral, mas outras vezes não. Muitas vezes essa pessoa pode estar mais uma condição moral mais elevada ou menos elevado, e aí por isso cada um às vezes está em alguma condição, em algum lugar, né, na espiritualidade. Eu gosto muito de pensar e lembrar aqui tanto do livro quanto do filme Nosso Lar, quando a gente pensa ali nas colônias espirituais, e que a gente consegue ter essa visão de que existem colônias espirituais, muitas famílias acabam se reunindo, mas tem muitos familiares que muitas vezes não conseguem estar juntos na espiritualidade, né, ficarem juntos, mas conseguem se reencontrar, né, em alguns momentos, até porque existe algum deles que está ali em uma condição muitas vezes de desenvolvimento espiritual ou numa condição de elevação diferente. O Hilson está comentando aqui, ó, os desafios diários são os professores da evolução. Exato, muito bom, Hilson. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Gleison mandou aqui um feliz ano novo. Povo de Jesus. Maravilhoso.
Bom dia, Socorro, seja muito bem-vinda. Bora lá, gente. Então vamos entrar aqui na reflexão com Emmanuel e Emmanuel vai falar o seguinte dos nossos professores diferentes. Ele está trazendo assim, entre familiares e amigos, encontras na terra a oficina do teu burilamento. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Problemas na emoção e no pensamento, problemas nas palavras e na ação, problemas no lar e no trabalho, problemas no caminho e nas relações. Prossegues assim, junto deles, com que respira, ao pé de múltiplos instrutores no Instituto de Ensino. Olha aí, então tudo a ver com o que o Wilson comentou aqui, né? Esses nossos desafios diários, essas pessoas que passam no nosso caminho, todas essas provas e expiações que nós passamos, todas essas ferramentas que surgem no nosso caminho, são esses nossos professores diferentes. E aqui interessante, quando já que comentou aqui, estou afastado, né, do meu pequeno aqui, primeira vez que vai passar aí o ano novo, né, já aqui distante dele, mas vocês têm também sintonias de pensamento, vocês estão conectados aí com essa sintonia. E eu gosto muito quando Emmanuel vem falar a respeito dessas conexões de pensamento, desse vínculo familiar que muitas vezes nós temos e muitas vezes até essa separação, Jaque, é para que a gente trabalhe muitas vezes essa questão de valorizar o outro que está ao nosso lado e até mesmo de alguma forma tem alguns pontos que a gente precisa trabalhar e eu acho que a mãe sofre muito isso, né, de conforme os filhos vão crescendo, os filhos vão criando suas novas famílias, né? E aí a gente tem que também aprender a trabalhar isso e compartilhar muitas vezes esse amor, né? Então são conexões realmente muito fortes, como ela colocou aqui. Mas a gente mantém esse vínculo, não tem jeito, já que então você vai continuar com esse vínculo aí com seus filhos. Existe inclusive uma síndrome, né, que a psicologia fala que se chama síndrome do ninho vazio, em que as mães quando percebem, né, dedicam muito a vida aos filhos, e conforme os filhos vão crescendo e vão se afastando, as mães sentem essa falta. E aí tem que adaptar toda uma nova rotina. Agora, já que é o momento de você aproveitar também os seus momentos, curtir um momento sozinha muitas vezes, né? Ter esse sentimento de auto-amor, né? De aproveitar os seus momentos aí de solitude, de criar atividades também que você se sinta bem, que você consiga estar bem. E é muito legal isso, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, ir trabalhando esses sentimentos, tá? Ela comentou aqui, ele tem apenas 2 aninhos. Ah, entendi, então, Jaque. Mas, fica tranquila que ele vai voltar. Então, acho que é questão de você ir se adaptando também a essa nova realidade. Muitas vezes a gente acaba tendo que compartilhar, né, esse momento juntos. Mas bora lá, então vamos voltar aqui para Emmanuel. Então, Emmanuel vem nos relembrar da importância aqui desses laços familiares. E muitas vezes a gente não compreende, né, determinadas situações, determinadas dificuldades, como já que está passando aqui, né, de não estar acostumada e ter que, de alguma forma, desapegar temporariamente, né, dos familiares, ou até mesmo de dificuldades que nós temos dentro do nosso seio familiar, aquele parente que é mais difícil, aquele irmão que é mais difícil, né, aquele tio que muitas vezes é mais difícil a gente passar aqui a virada do ano em família e a gente sente que existe uma certa dificuldade de convivência, mas que tudo isso são ferramentas, são esses professores diferentes que nós temos a oportunidade de ter aqui na nossa encarnação para que a gente possa trabalhar e através desse ensinamento, desse aprendizado, a gente evoluir como espíritos. Então, por isso que Emmanuel traz aqui, prossegues assim, junto deles, como quem respira ao pé de múltiplos instrutores no Instituto de Ensino. Ou seja, tudo isso são meios, são professores para que a gente consiga evoluir nesse ensino. Então, pensem como uma criança que vai ali degrau a degrau aprendendo com os professores na escola, aprende uma matéria, aprende outra, aos pouquinhos vai evoluindo, vai se aprofundando cada vez mais nos temas. Nós também passamos por isso. Então, cada vez mais a gente é testado em determinadas situações para que a gente vá crescendo e evoluindo como espíritos, que a gente se fortifique, né, com esses aprendizados. E aí ele fala o seguinte: muitos reclamam trabalho, lecionando-te paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Aos que escandalizam incessantemente, adestrando-se em impiedade, e aqueles que golpeiam a alma
com as lâminas invisíveis da ingratidão para que aprendas a perdoar. Olha só. E a gente falou bastante esse ano dessa questão do perdão, da ingratidão. Nós falamos bastante também dessa questão da ingratidão, que a gente fica esperando que alguém, que a gente faça alguma coisa boa para alguém e receba essa gratidão. E muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes a gente faz o bem para o outro, não tem essa devolutiva e a gente fica se cobrando ou questionando por que aquela pessoa não foi grata, por que ela não falou obrigado, por que ela não reconheceu aquilo que eu fiz por ela. E muitas vezes a gente precisa lembrar que o bem a gente tem que fazer independente de ficar esperando algo em troca. E muitas vezes esse sentimento de ingratidão, como diz aqui Emmanuel, é justamente para a gente aprender a perdoar. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar. Nós temos dificuldade de fazer o bem pelo bem. E é isso que nós temos que aprender. Então, quando muitas vezes a gente se afasta de determinada pessoa na nossa família, ou a gente tem uma dificuldade de estar próximo, como aconteceu esse ano, né, com a quarentena. Então, quantas famílias ficaram distantes e muitas vezes estavam tão próximas ali no dia a dia e não valorizavam essa pessoa que estava ao seu lado. Então, a partir de agora, a gente precisa valorizar todos esses momentos e essas pessoas que estão com a gente. Então, muitas vezes a gente precisa sim se sacrificar, a gente precisa sim passar por um momento mais difícil, para justamente a gente, de alguma forma, aprender que nós precisamos valorizar quem está ao nosso lado. E aí ele diz o seguinte: as lições vão surgindo à maneira de testes inevitáveis. Olha aí os testes. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga das obrigações. Ou, em outras circunstâncias, é a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Então, aí, colocando, né, tanto esposos quanto esposas, muitas vezes, sendo coparticipantes aqui desses momentos de teste. Hoje ainda são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos e os amigos que transformam em duros entraves no serviço a fazer. Olha quantas pessoas aqui são envolvidas com a gente, né, no nosso dia a dia, pais, mães, os filhos, os amigos. Olha quantas pessoas aí sendo coparticipantes desses testes. Bom dia, Manjericão, seja muito bem-vindo. Gleison comentou aqui, isso mesmo, muitos de nós ainda esperamos recompensa, verdade, Gleison. Então a gente precisa de alguma forma fazer o bem pelo bem. E quando a gente percebe essas dificuldades, principalmente no seio familiar, são coisas que nós precisamos trabalhar. A gente não pode esquecer, como está lá no capítulo do Evangelho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala ali a respeito desse parentesco corporal, parentesco espiritual, da relação entre pais e filhos, o porquê que nós estamos em determinada família, é porque nós precisamos de alguma forma ou resgatar questões do pretérito, que nós entramos aqui nessa mesma família justamente para a gente melhorar e fazer diferente, algo que eu fiz lá atrás com um determinado familiar, e agora eu preciso mudar, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso fazer diferente, eu preciso demonstrar que eu melhorei. Então, muitas vezes a gente assume um compromisso lá na espiritualidade, faz uma programação reencarnatória com essa família e chega aqui a gente começa a se revoltar. A gente não cumpre muitas vezes aquilo que nós nos propusemos. Apesar da gente ter o véu do esquecimento, a gente sabe ali na nossa consciência de que a gente tem um compromisso com essas famílias, né? Então, a gente precisa sempre lembrar disso. E quando a gente se dá muito bem com algum familiar, é porque essa pessoa está aqui nos apoiando e também existe esse vínculo, né? De outras encarnações, muitas vezes existe uma relação muito difícil nessa família e tem uma pessoa que é um ponto de apoio, que veio ali justamente para auxiliar nesse compromisso, né? E existe sempre essa afinidade aí espiritual, seja com essas dificuldades ou seja com esses benefícios que essa pessoa pode trazer no ambiente familiar. E aí ele fala o seguinte: nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e por isso é imperioso que te armes de amor para a luta íntima. Fugir da dificuldade é muitas vezes a ideia que te nasce como o melhor remédio. Semelhante atitude, porém, seria o mesmo que debandar, menosprezar as exigências da educação. Olha aí, não vamos fugir desse compromisso. Quantas pessoas falam, mas tá difícil essa relação com o meu familiar, tá difícil esse contato e eu vou me afastar, eu não quero mais ter contato com essa pessoa, vou me afastar, porque eu tentei, eu fiz de tudo para que existisse uma relação saudável, não consigo, a gente sempre entra ali em choque, entra em embate, o que eu faço?
Eu gosto muito de falar a respeito disso, porque muitas pessoas me procuram para falar em relação a essas questões familiares. E normalmente quando a gente fica querendo insistir, né, de ter essa relação, muitas vezes as pessoas entram em choque, e aí não adianta a gente querer ter uma relação que pode causar determinada violência. Então, o que eu sugiro nesses casos? Que a gente, de alguma forma, se afaste temporariamente, faça uma oração por essa pessoa, mande pensamentos positivos, peça ao seu anjo guardião, e a gente esquece de falar para o nosso anjo da guarda, para o nosso mentor espiritual, né, que está ali próximo da gente, nos intuir, nos dar força para que essa relação seja bem estruturada, ou que a gente consiga depois de alguma forma reatar essa relação de uma forma mais amigável. Muitas vezes a gente quer viver no mesmo ambiente familiar e é difícil, né, conviver com essa pessoa. Então muitas vezes a gente precisa se separar fisicamente e muitas vezes separando fisicamente a gente consegue ter minimamente uma relação de contato, uma relação de convívio. Então eu costumo falar muito a respeito dessa questão de fazer uma prece, mandar vibração, pedir auxílio à espiritualidade, porque eles estão sempre aqui nos auxiliando, nos intuindo e nos apoiando. Mas não desistam dessa relação. Apesar de vocês estarem temporariamente distanciados ou fisicamente distanciados, não percam contato, não percam a referência, não percam esse convívio e principalmente não esqueçam da sua responsabilidade com esse espírito que veio na sua família, porque sim, alguma coisa tem de difícil realmente nessa relação, mas será que nós não fomos os responsáveis por essa relação difícil em outra encarnação? E é você que está aqui resgatando com essa pessoa, é você que tem que fazer diferente? Então é para a gente pensar a respeito disso. Carrega, pois, com serenidade e valor o fardo de aflições que o pretérito te situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de tuas experiências a repontarem no caminho, solicitando contas e acertos. Olha aí, gente, acabei de falar a respeito disso e Emmanuel vem complementar. Lembrando aí do nosso pretérito, do que nós temos aí do passado, que muitas vezes a gente precisa resgatar. Seja qual for o ensinamento de que se façam intérpretes, roga a sabedoria divina, que te inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola a que a vida te conduziu. Olha aí, pedindo sabedoria divina, pedindo a Deus que nos ampare, e através desses nossos amigos que estão aí mais próximos, nossos mentores, que a gente seja auxiliado, seja intuído, seja inspirado. E o Renato está colocando um ponto aqui super importante, né? Muitas vezes esquecem da força do pensamento positivo, e aqui dar o exemplo. Exatamente isso, Renato. Quando a gente fala aqui da oração, do pensar, do pedir ajuda, é justamente para isso, para que a gente tenha essa inspiração, a gente tem esses pensamentos positivos, que muitas vezes quando a gente está naquele momento de revolta com esse nosso familiar, a gente não consegue ter pensamentos positivos. E a gente só vai conseguir realmente ter pensamentos positivos quando a gente eleva o nosso pensamento muitas vezes a Deus, muitas vezes a espiritualidade maior. E aí a gente consegue se tranquilizar, se serenar, e a partir daí eu começo através da oração, através dessa reflexão, a gente começa a mudar esses pensamentos e trazer pensamentos positivos. E os pensamentos positivos irradiam, como disse o Renato aqui, essa luz, ela amplifica. Quando eu tenho pensamentos positivos, eu atraio coisas positivas e eu me sintonizo com esse espírito com pensamentos positivos. Então, se eu tenho um familiar que está muitas vezes numa vibração negativa, eu estou mandando pensamento negativo, ele está mandando pensamento negativo, a gente fica ali sintonizado com essa vibração ruim. Então, quando a gente quebra esse elo, quando a gente para ali de alguma forma de criar essa forma pensamento negativa, a gente já começa a quebrar esse elo. Então, a gente precisa primeiro quebrar isso, né, essa sintonia negativa, para aí sim conseguir se centrar, se equilibrar e passar a ter pensamentos positivos. E aí, quando a gente começa a emanar pensamentos positivos para essa pessoa, ela começa a receber isso. E aí, realmente muda essa relação. Por isso que o Evangelho no Lar é tão importante, a gente fazer Evangelho. E muitas pessoas falam, mas eu não consigo fazer Evangelho no Lar porque ninguém na minha casa é espírita, só sou eu que minimamente conheço aqui, estou acompanhando o espiritismo, estou aprendendo agora. Eu tenho um vídeo que eu coloquei no YouTube, no canal Luz da Alma, que eu falo como é simples fazer Evangelho no Lar e que a gente consegue fazer o Evangelho no Lar não só em grupo, né? Porque muitas pessoas pensam, preciso da família toda para fazer Evangelho no Lar. Não! Você pode fazer individualmente, sozinho.
falar em voz alta ou fazer em voz baixa também, não tem problema nenhum. Faça sozinho e mande vibrações para os seus familiares que muitas vezes estão dentro de casa e não querem participar do evangelho. Então entra lá no canal, eu faço, acho que, se não me engano, são em 4 passos que eu faço o Evangelho no Lar, contando para vocês o como fazer esse passo a passo. E aí ele fala assim, mesmo em alegrias, lê sem revolta no livro do coração as páginas de dor que te imponham, ofertando-lhes por resposta as equações do amor puro em forma de tolerância e bondade, auxílio e compreensão. Será que nós fazemos isso? Quando a gente recebe essa dor, essas lágrimas, a gente realmente tem esse sentimento sem revolta? Se nós não fazemos isso, nós precisamos começar a fazer. Então, nós precisamos exercitar, fazer isso no dia a dia, se policiar, elevar nossos pensamentos, orar e vigiar, como disse o Renato aqui. Então, vamos começar a dar respostas com o coração, respostas mais amorosas. Vamos buscar esse amor que a gente precisa trabalhar e que Jesus tanto nos falou. E aí o Emmanuel coloca, recorda o próprio Cristo, que sem débito algum transitou cada dia na Terra entre os professores diferentes do Espírito. Quando ele fala aqui dos professores diferentes do Espírito, olha quantas pessoas passaram por Jesus e quantas vezes ele exemplificou através dessas passagens, essas mudanças, esses tantos ensinamentos que ele trouxe através dessas pessoas que passaram no seu caminho, que foram ferramentas para que ele pudesse, de alguma forma, exemplificar para nós esse amor verdadeiro, esse amor maior, que muitas vezes a gente não consegue entender o que é realmente, na sua completude, esse amor que Jesus tinha. E solucionando na base da humildade os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um, submeteu-se a sós à prova final da suprema renúncia, a qual igualmente te submeterás, um dia na conquista da própria sublimação. Ou seja, eu vou começar a conquistar, mas eu diferente de Jesus, que já estava num grau de evolução muito maior do que o nosso, ele vai começar a trazer alguns testes, algumas ferramentas, algumas pessoas para que a gente comece a testar esse nosso trabalho de renúncia. Será que eu consigo renunciar o meu amor próprio para amar o próximo? Difícil isso, né, gente? Quando a gente começa a pegar aqui o nosso interesse pessoal em relação ao outro, é que as coisas começam a ficar difíceis. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, não é à toa, não. É porque a gente ainda tem muito orgulho para ser trabalhado, muito egoísmo para ser trabalhado, a gente ainda não sabe fazer a caridade direito. Caridade não espera gratidão. Caridade não espera recompensa. Caridade não espera reconhecimento e a gente ainda faz a caridade esperando esse reconhecimento, esperando essa gratidão. Mas estamos aprendendo, né? Então não vamos se cobrar tanto também. Então nós estamos aí como crianças em estágio de aprendizado. Então a gente começa a fazer a caridade ainda esperando algo em troca. Daqui a pouco a gente vai começar a compreender que não é bem dessa forma e a gente vai evoluindo. Mas Emmanuel vem nos chamar a atenção a respeito disso, de o quanto a gente está fazendo pelo outro e renunciando o nosso próprio interesse. E aí ele põe, o único meio de te elevar-te ao clima glorioso dos companheiros já redimidos que te aguardam, vitoriosos nas eminências da espiritualidade. Ou seja, gente, é através dessa renúncia, é através dessa caridade, sem esperar algo em troca, que é o único meio da gente chegar vitorioso. Então, quando a gente tiver dúvida e dificuldade de passar por determinada situação, ou de estar com determinado familiar, ou ter passado por alguma dificuldade que nós temos muitas vezes com os nossos amigos, que muitas vezes podem parecer muito mais inimigos do que amigos, são ferramentas, são pessoas que estão aí como professores, esses professores diferentes, que surgem no nosso caminho para nos alertar, nos testar, colocar a gente nesses testes inevitáveis, como disse Emmanuel. E eu gosto muito de falar dos nossos professores também, que estão ali nos bastidores e que a gente não lembra deles muitas vezes e que a gente precisa utilizá-los mais vezes, que são os nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda, que estão ali o tempo todo, além de espíritos familiares, né? Vamos combinar que a gente tem vários espíritos familiares desencarnados que também muitas vezes vêm nos apoiar, vêm nos ajudar, e quando a gente pensa neles, eles vêm aqui também dar uma força, porque não é fácil o dia a dia não, né? Vamos combinar que não é porque a gente é espírita
que não vai ter esforço, como a gente comentou ontem com a Michelle, né, na última reflexão que nós fizemos com ela. E demanda esforço, ser espírita demanda esforço, e é isso que a gente precisa entender. Ser espírita não é ser perfeito, ser espírita é se esforçar para chegar à perfeição. Então é diariamente que a gente começa a trabalhar isso e dia a dia, pontualmente, em determinadas situações. Então por isso que aqui de manhã a gente faz essa reflexão para todo dia a gente relembrar dessas questões que nós precisamos trabalhar. Renato colocou aqui, ó, começar na família para levar para o outro dia a dia, isso mesmo. A Flavinha, beijo Flavinha, amiga espírita, colocou aqui, ó, só pelo fato de estarmos encarnados, a influência negativa é muito grande. Temos que nos manter vigilantes em oração. Exatamente, Flavinha, essa matéria grosseira, né? E muitas vezes estar aqui também, muitas vezes sintonizado com esses espíritos aí do passado, que estão aqui, ó, espiritualmente também, muitas vezes nos intuindo para o mal, e é por isso que a gente precisa chamar os nossos anjos guardiões aqui para nos auxiliarem, para a gente se sintonizar com o bem. Quando a gente faz a caridade, como está dizendo Jaque aqui, quando a gente faz a caridade, a gente precisa realmente se sintonizar, e a gente se sintoniza, quando a gente faz a caridade para o bem, a gente está fazendo um trabalho edificante, a gente se sintoniza com esses espíritos mais evoluídos, e aí não tem chance para espíritos que venham nos influenciar de forma negativa, né, como disse Flavinha. Já que colocou aqui, ó, caridade não posta nos stories, exatamente, já que é isso aí. Apesar da gente precisar divulgar mais, né, que nós fazemos ação de caridade, porque tem muitas pessoas que não fazem e não são incentivadas a fazer. Mas a gente tem que ter cuidado também com a exposição das pessoas que recebem, né, esse benefício. Muitas vezes, acho que o postar, eu sou muito nessa linha, de o postar que eu estou fazendo bem, né, demonstrar ali, ó, estou arrecadando alimentos, demonstrar tudo isso, muitas vezes incentivo o outro a fazer a caridade também. Mas o expor as pessoas é que eu acho ruim, até porque não existe essa necessidade de expor as pessoas, mas muitas vezes a gente acaba sendo incentivador de outras pessoas a fazerem parte. E por que não, ao invés de postar nos stories, convidar os amigos para participar? Muitas pessoas fazem o trabalho de caridade e têm timidez na hora de chamar os amigos para fazer junto, né? Então, quanto mais pessoas estiverem ali auxiliando e ajudando, mais você incentiva também essas pessoas a fazerem o bem. Olha lá, a Flavinha colocando, muitas vezes as redes sociais são muito maior também, um meio maior de divulgar e pedir mais ajuda, depende muito de como é feito, exatamente, Flavinha, eu sou desse ponto de vista também, acho que a gente tem que ter muita cautela, né, como você comentou, acho que muitas vezes é a forma como a gente faz, até para não expor o outro, aquele que está recebendo, até para não haver ali um certo desconforto. Mas a gente pode pedir ajuda, a gente pode ajudar através das redes sociais, a gente pode também conseguir mais doações, mais incentivo para fazer campanhas de alimento. Eu acho que a internet, quando usada para o bem, auxilia muito no trabalho de caridade, né? Antônio colocou aqui, como se reconhece o verdadeiro espírito? Antônio, eu já dei essa resposta para você, hein? O verdadeiro espírito a gente se reconhece pelo esforço, pela vontade de mudar. Como está lá no livro dos Espíritos, no Evangelho. É isso aí. Bom, gente, acho que da reflexão aqui de Emmanuel era isso. Olha só, Jaque colocou aqui, eu vejo pessoas expondo as pessoas que recebem ajuda. Muito triste isso, né, Jaque? Mas às vezes não é por mal também, né? As pessoas ainda não conseguiram compreender. Quando elas conseguirem compreender qual é o verdadeiro intuito da caridade, elas vão se transformando, como eu mencionei aqui. Muitas vezes a gente precisa dar esse primeiro passo, porque tem pessoas que ainda nem fazem a caridade, né? Então, deu o primeiro passo, apesar dela estar fazendo isso, muitas vezes ela tem essa falta de entendimento, está expondo as outras pessoas, com o tempo ela vai melhorar, ela vai entender, ela vai compreender e vai evoluindo. Mas o mais importante é dar o primeiro passo, então vamos começar, né, gente? E aí eu queria fechar essa reflexão de Emmanuel até fazendo uma proposta aqui para vocês, dado que nós estamos aí nessa virada de ano, nessa véspera de ano novo. Eu queria que vocês pensassem aqui em um amigo ou um familiar que vocês muitas vezes vocês têm ou certa dificuldade de convívio, ou vocês estão mais afastados durante esse período aqui de quarentena, não estão tendo tanto contato, não estão tendo tanta proximidade. E eu quero convidar vocês a mandar esse vídeo para esse amigo, para esse familiar, dizendo o quanto ele é importante na sua vida. Ou se ele não está
estão com tanta proximidade, ou vocês estão com uma relação mais difícil, demonstrem para essa pessoa através desse vídeo, mandem esse vídeo para essa pessoa e demonstrem o quanto ela é importante para vocês, o quanto essa relação precisa ser melhorada, ou precisa ser trabalhada, ou de alguma forma vocês querem fazer diferente aí em 2021. Então mandem esse vídeo, mandem aí um comentário, faça um textinho. Faz um textinho aí de coração, falando, olha, esse ano nós não estivemos aí tão próximos, mas eu gostaria muito de que 2021 fosse diferente. A gente precisa muitas vezes tomar esse primeiro passo, tomar atitude, né, fazer diferente. Muitas vezes a gente tem um convívio, uma relação difícil com determinada pessoa que você é obrigado a conviver, né? E a gente precisa, de alguma forma, amenizar esse sofrimento, mandar esses pensamentos positivos, como o Renato comentou aqui, né? Trazer essas pessoas para próximo de você e, de alguma forma, mudar também essa nossa vibração. Então, vamos dar o primeiro passo, vamos começar a fazer diferente aí em 2021. Então, esse é o convite que eu faço aí para vocês. E eu quero fazer mais alguns convites. Isso mesmo, Renato, vamos deixar esse orgulho de lado. Eu queria fazer mais alguns convites. Eu coloquei hoje nos meus stories uma caixinha de perguntas, né? Um questionário ali de uma enquetezinha de sim ou não. Se vocês topariam criar um WhatsApp aí das lamparinas para que a gente possa divulgar aqui as mensagens, os conteúdos e que vocês consigam de alguma forma também propagar de forma mais fácil a mensagem aqui do Espiritismo, a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho aí segundo o Espiritismo. Então, quem não respondeu ainda, entra aí nos stories, responde sim ou não. E se quiser entrar aí nesse grupo, provavelmente a gente deve fazer sim aí para 2021 um WhatsApp aí das lamparinas. Quem quiser entrar, já me manda um comentário aí para mim. Eu já vou anotando aqui, pegando o contatinho de vocês para a gente poder fazer esse WhatsApp. Então, os vídeos que saírem no canal Luz da Alma, essas reflexões aqui que a gente faz no dia a dia, que muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de pegar o aviãozinho e mandar para frente, ou tem dificuldade de repassar, pelo WhatsApp facilita, né? Porque muitas vezes existe aí no pacote do celular, no pacote de internet, tem o WhatsApp gratuito, né? Eu sei que facilita também para vocês. Então, se vocês toparem, vai lá e coloca na enquete que vocês querem sim o WhatsApp e mandem um contato. E aí eu vou adicionando vocês aí no grupo das lamparinas, tá bom? E aí um outro recado super legal que eu queria compartilhar aqui só com vocês, por enquanto, porque ainda não fiz divulgação, mas vai sair um banner bem bonito aí para divulgação no canal. Nós fechamos uma parceria para 2021, então nós vamos ter estudo novo aí em 2021, nós vamos fazer uma parceria, fizemos já uma parceria com os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, da Rai TV, junto com a parceria do Seridó Espírita também, que foram nossos amigos aí, super companheiros aí em 2020, nós fizemos várias lives aí, em parceria com a Rede Amigo Espíritas e com o Seridó Espírita. E ano que vem, toda sexta-feira, às 8 horas da noite, gente, só aqui entre nós, hein, por enquanto, porque eu ainda não divulguei, mas eu vou divulgar. Então, vocês estão recebendo notícias fresquinhas. Nós vamos fazer o estudo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Então, toda sexta-feira, começa a partir do dia 8/1, às 8 horas da noite, e conto com vocês, para vocês participarem aí desse estudo. Vai rolar na Rede Amigo Espírita, no YouTube, e também pelo Seridó Espírita e no canal Luz da Alma. Então, quem ainda não se inscreveu, tanto na Rai TV, quanto no Seridó Espírita, quanto no canal Luz da Alma, entrem lá, já se inscrevam, ativem o sininho, porque a partir do dia 8/1 a gente começa a fazer esse estudo toda sexta-feira, 8 horas da noite. Então, conto com vocês, tá bom? Olha só, a Rosângela colocando aqui que no grupo das lamparinas já tô dentro. A Flavinha também, eu também. Maravilha, gente. Então, Angel, vambora, gente. Já me mandem aí no privado, eu vou pegar o contato de vocês. A gente já vai criar esse grupo. Eu vi que teve uma pessoa que mandou uma pergunta aqui, deixa eu só dar uma olhada. Ah, a pessoa já tá me mandando os contatos. Maravilha, ótimo. Antônio, já vou pegar seu nome também, seu telefone, e a gente já começa a colocar aqui no WhatsApp das lamparinas, tá bom? Gente, beijo grande para vocês, ótima virada de ano. A gente deve se falar na virada do ano aí, depois eu vou colocar aqui qual é a programação, compartilhar com vocês também esse estudo.
E desejo uma ótima virada de ano para todos e que 2021 estejamos cada vez mais aí unidos e trabalhando nessas nossas questões, aquilo que a gente realmente precisa se aperfeiçoar. Beijo grande, obrigada pela parceria aí de todos. Até mais!